Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é a Entrevista do século, diretamente aqui do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembro sempre que essas outras entrevistas estão disponíveis lá nos nossos canais do YouTube e plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu, curte, pode assinar também, receber benefícios. Acompanhe sempre também o seculodiario.com.br. Hoje estamos aqui com a professora Jaciara Paiva, docente da Universidade Federal do Espírito Santo, dirigente sindical do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores, militante do Movimento Negro. Bem-vinda, Jaciara, obrigado pela presença, é um prazer conversar com você. Eu que agradeço, né? Eu sou uma fã de carteirinha do Século Diário, de verdade mesmo, já há muito tempo, né? E eu acho que o Século Diário deveria estar em outro patamar até aqui no Espírito Santo, porque eu gosto muito de tudo que vocês produzem, a forma como vocês produzem. Estamos aí trabalhando, né? Na contramão, remando contra a maré. Obrigado. Eu queria começar abordando, né, para quem acompanha o noticiário do Século Diário e das outras mídias também, né, que foi um caso que repercutiu muito, para você comentar um pouco desse caso, né, recente, do ano passado para cá, que foi uma ameaça de exoneração sua, né, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Repercutiu bastante, teve muita mobilização em torno disso. Saber como é que foi para você, assim, tudo isso que aconteceu, né, como é que você enxerga os motivos também desses ocorridos e como é que foi esse processo para reverter essa ameaça. Ok, então, eu acho que a gente tem que começar dizendo que não passou para mim, né? Foram uma série de violências, né, extremamente fortes, né, que o caso solucionou, mas a gente ainda caminha, né, cuidando das feridas abertas por esse processo que foi extremamente violento. Para eu chegar a falar, Vitor, dessa questão, desse processo, eu preciso falar um pouco da minha trajetória, tá? Eu saio daqui sou filha da classe popular, tá? Minha mãe, ela vem do morro da Fonte Grande, meu pai do Morro do Alagoano, né? Eles saem dali ainda jovens, saem muito jovens para um conjunto que fizeram no IBES para abrigar as pessoas de baixa renda em Vila Velha. Então, eles vão para esse conjunto, se conhecem. Então, eu venho dessa família de classe popular, onde, na verdade, se você me perguntar, você sonhou em estar na Universidade Federal do Espírito Santo como professora? Nunca. Porque o racismo, a pobreza, ela nos furta sonhos. Então, nunca na minha vida eu sonhei que um dia eu fosse ser professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu terminei meu ensino médio muito nova, aos 16 anos, porque minha mãe era auxiliar de serviços gerais da escola, então minha mãe levava muito cedo para a escola porque não tinha com quem deixar. Então, com 16 anos, eu terminei o ensino médio. Quando eu fui fazer o ensino médio, me disseram assim: olha, faça um curso técnico. Faça um curso técnico para você arrumar emprego logo. E para sua vida melhorar ainda mais. Bom, se um curso técnico era bom, eu fiz 2. Eu fiz o curso técnico, né, do Colégio Estadual do Espírito Santo e na antiga Senec, né? Era uma escola filantrópica que tinha. Bom, terminei com 16 anos, aos 18 anos, aos 17 anos, eu me converti da Igreja Batista. Por conta disso, eu fui fazer seminário em Recife, na década de 80, mais ou menos em 82, fui fazer seminário em Recife. Era o que de mais longe me parecia em termos de estudo. Eu terminei curso técnico, fui fazer seminário. Não vislumbrava? Não, para ser religiosa mesmo. E aí, quando eu estou lá, eu vou trabalhar com prostitutas e viciados nas ruas de Recife. Final da década de 80, ditadura, né, uma desigualdade social tremenda, no Nordeste mais ainda, enquanto aqui nós tínhamos grupos de 5, 6, 10 crianças em situação de rua, no Nordeste nós tínhamos 50, 100. Né? O Nordeste, nessa época, principalmente Recife, era conhecida jocosamente como Recífilis, por ser a capital brasileira com maior índice de doenças venéreas, com maior índice de prostituição. E eu fui
para fazer seminário, e no seminário eu fui atuar como uma religiosa com essas pessoas. E aí eu conheço, era final da ditadura, os movimentos sociais eles estavam se fortalecendo no Brasil, principalmente as SEBs. Eu conheço nas ruas, atuando com as prostitutas, os educadores populares. E aí a minha vida muda totalmente, porque eu tenho um acesso, uma formação política que eu nunca tinha tido antes e que as famílias mais pobres não têm até hoje. Geralmente ainda continua sendo esse caminho da igreja, né? E aí eu começo com uma formação, eu estando nas ruas, a serviço da igreja, para converter aquelas pessoas, eu encontro com os educadores populares, né? Eu encontro com os movimentos sociais nas ruas, eu encontro com o movimento negro. E aí, na década de 80, eu me descubro uma pessoa negra através do Movimento Negro Unido, o MNU, em Recife. Começo a frequentar as reuniões lá, e aí a minha cabeça dá um boom. Nunca tinha pensado sobre essa condição. Nunca! Né? Sempre fui uma pessoa que sofria o racismo, mas eu não sabia de onde vinha aquela violência e nem por quê. Eu fui me descobrir negra e descobrir as causas, né, de tudo que acontecia comigo através do Movimento Negro Unificado em Recife. É quando eu me descubro, é quando eu me torno negra, né? Porque nós, negros e negras, nós temos 2 nascimentos, quando nós nascemos e quando nós nos descobrimos enquanto pessoas negras. E aí, os movimentos sociais, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o Movimento Negro, eles começam a me constituir enquanto pessoa e enquanto educadora. E ali eu me torno uma educadora de rua, popular, uma educadora popular. Né? E aí a gente, ao invés de ensinar a Bíblia para pessoas, para que elas mais tarde alcançassem o céu, nós começávamos a falar ali de Paulo Freire, de opressor, de oprimido. Nós começávamos a educar aquelas crianças e adolescentes que estavam nas ruas, aquelas prostitutas, no sentido delas se conscientizarem por que elas estavam naquela situação. Porque o nosso país era injusto, porque a desigualdade social... E, ao mesmo tempo que eu educava aquelas pessoas, eu era também educada junto aos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, movimento negro, movimento de defesa da criança e do adolescente, movimento de meninos e meninas de rua, eles começam a ter uma importância em mim imensa, a ponto de trazer para mim algo que eu não tinha, que era o sonho. Olha só, você pode estar numa universidade, você deve estar numa universidade, porque você deve fazer a luta lá também. E aí eu, do seminário, termino já no seminário, por conta dessa minha luta que começa a ser encaminhada por um outro caminho, né? Eu sou expulsa do seminário, então expulsão de lugares para mim não é a primeira experiência essa da UFES. Eu sou expulsa do Seminário Batista como aluna interna, né? E deixaram eu terminar o curso como aluna externa, mas não podia ter nenhum acesso ao internato. Foi minha primeira expulsão. E eu continuo nos movimentos sociais. E aí eu vou para o curso de pedagogia, já no final da década de 80, no final da ditadura, entro na campanha em Recife para a RAIS, né? E o movimento de Direta Já, estou ali também, né? A gente começa a lutar, né, por uma nova Constituição, principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ali. E também as lutas do movimento negro são muito fortes, né, na Constituinte, né? É um momento de grande mobilização. Principalmente em Recife, é tudo muito forte, porque a questão da ancestralidade lá é muito pulsante. Né? Então, tudo é muito forte. Essa formação política que eu tenho, político-social, ela não se dá em Vitória, ela se dá em Recife, por um mero acaso. Porque quando a pessoa fala assim, mas fulano chegou lá, mas é exceção, não é mérito. E é por um mero acaso. Se eu não tivesse me convertido à Igreja Batista, eu nunca chegaria onde eu estou agora.
Então, é um mero acaso. Eu me converti, eu fui designada a estar num projeto com prostitutas e viciados, eu conheço o movimento popular, então, assim, não é regra, não é mérito, é acaso, porque nós, negros e negras aqui no Brasil, a gente só dá conta de tentar sobreviver. E nesse acaso feliz, né, que aconteceu comigo, eu conheço os movimentos sociais que dão todo sentido à minha vida. Talvez o que eu estivesse procurando, né, ao entrar numa igreja seja o sentido, e eu vou encontrar esse sentido através da luta dos movimentos sociais. E aí você entra, né, para nunca mais sair. Eu fico em Recife durante muito tempo, eu saio da igreja, né, num certo ponto, porque não dá mais para ficar, inicio o curso de pedagogia, porque aí eu sabia que eu precisava entrar numa universidade, aí sim, a universidade passou a ser uma realidade para mim, porque eu queria dar o melhor para aquelas pessoas com quem eu trabalhava. Eu já me sentia educadora, mas eu queria ter uma formação científica sobre. Entro na universidade numa época muito feliz, porque era onde se discutia, a gente respirava um ar muito... uma saúde civil, como diz Milton Nascimento, né, naquela época. Então, eu entrei no momento da universidade, no melhor momento, né, em que a gente se discutia, em que todo mundo queria uma sociedade diferente e que nós começávamos a ler livros que antes nós não líamos e discutir. Então, eu entro nesse melhor momento, vou fazer o curso de pedagogia. Durante o curso de pedagogia, eu ainda trabalhando com prostitutas e viciados em Recife, a gente resolve ocupar um local lá, né, perto de uma zona de prostituição chamada Brasília Teimosa, no Pina. Quando a gente ocupa esse lugar, que as pessoas vão nos tirar desse lugar, eu descubro que eu estava trabalhando com pessoas que não tinham direito algum. E aí, assim, o curso de pedagogia, para mim, não me bastava. Eu queria entender que direito era esse que aquelas pessoas não tinham. Por que elas não eram tratadas nem com a mínima humanidade? Então, eu resolvo ali, estava terminando o curso de pedagogia, resolvo fazer vestibular e fazer um curso de direito também. Eu entro na faculdade de direito, continuo trabalhando com as prostitutas, com os viciados, dentro da perspectiva totalmente de educação popular, né? Entro na universidade, vou fazer parte do movimento estudantil, entro no CA, entro no DCE, vou para congresso de Uni. Eu estava completamente já num processo formativo, né, pró-movimentos sociais. Não tinha mais volta. Mas aí eu preciso voltar para Vitória, porque eu estava extremamente engajada, mas o emprego que eu tinha era ligado à igreja. E ainda era um momento, na década de 90, ainda muito complicado em relação ao emprego, principalmente do Nordeste, e eu volto, né, no final da década de 90, eu volto para Vitória. E aqui eu começo a trabalhar como pedagoga, mas vou parar na Secretaria de Ação Social, porque eu tinha todo esse trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. Nessa Secretaria de Ação Social, eu faço algumas denúncias sobre crianças e adolescentes que estavam apanhando nas ruas de Vila Velha, né? O poder público tinha uma ação e uma responsabilidade nisso, eu faço essa denúncia. Por conta dessa denúncia, eu sou tirada também da Secretaria de Ação Social. Então, essa coisa de me tirar dos lugares não começa hoje, né? E aí, quando eu saio da Secretaria de Ação Social de Vila Velha, que me tiram de lá, né, e me colocam em outra posição lá na prefeitura, porque eu era funcionária concursada, eu me senti meio exilada. E aí, só aí que eu falo, bom, se eu não posso mais trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, eu quero escrever sobre. E aí que eu penso em fazer um mestrado. Né? Eu nunca pensei, é muito interessante, e eu nunca pensei em fazer uma faculdade, eu nunca pensei em fazer um mestrado, nunca passou na minha mente assim, eu quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro, nunca. E não é por nada, não, porque não passou mesmo. Eu queria utilizar... Sua trajetória te leva, né? Eu queria que isso fosse útil no meu fazer, né? Na minha luta diária. E aí, vamos lá tentar o mestrado. Eu queria falar sobre educação, mas eu não queria falar sobre educação na escola. Eu queria falar sobre os processos educativos fora da escola.
E aí eu levei 3 anos tentando convencer, né, para convencer o mestrado em educação da UFES que educação não era sinônimo de escola, que a gente podia falar de educação em outros espaços, como a rua. E aí, na minha terceira tentativa, eu consegui um orientador, o professor Dr. Irã Pinel, que é psicólogo, que atuava na educação, e com ele eu fiz mestrado e doutorado, e aí eu pude sistematizar toda a minha construção teórica desenvolvida nas ruas. Né? Eu pude trazer para a academia, para a universidade. E não é muito fácil. Né? Para mim, sempre foi uma coisa assim, muito estranha, né? Como a universidade constrói o seu conhecimento. Termino mestrado e doutorado, e aí eu parto para o concurso público, né, para fazer, e escolho a área de processos educativos, né, dentro da educação, mas processos educativos fora da escola. Tiro em segundo lugar, e aí a gente entra na minha questão. Tiro em segundo lugar, faço o concurso em 2013. Tiro em segundo lugar, chamam o primeiro. Em 2015, eu peço a renovação do meu concurso por mais 2 anos, renovam, mas início de 2017, meu concurso terminaria em dezembro de 2017, surge uma vaga, uma professora se aposenta para essa mesma área e subárea, que é o que o MEC exige. Eu lembro que eu estava na Espanha fazendo caminho de Santiago de Compostela, quando alguém me liga e fala assim: Jaciara, surgiu um concurso novo aqui na UFES, que é a sua cara. Porque sempre quem pesquisou processos educativos fora de espaço não escolar, sempre fui eu na UFES, na educação. Pensou, só eu, era a única pessoa não era para ter esse concurso se tinha um válido. Então, aí surge a vaga, né, para a mesma área, mas eu falei, mas como assim um concurso? Se eu fiz concurso, o meu concurso ainda está válido. Ah, não sei, dá uma ligadinha para lá. Eu ligo, ninguém sabe me informar, ninguém sabe, ninguém viu, porque a princípio eu pensei, vocês esqueceram que o meu concurso está válido e abriram outro concurso, ó, tenta ver aí. E acontece, assim, acontece, né? Tem outros casos que aconteceu isso. Já é tanto tempo que, de repente, estava lá, ninguém lembrou. Falei, esqueceram de mim. Digo, não deveria acontecer, mas acontece. Mas aí não me atendem. Quando eu volto da Espanha, eu vou até a universidade e falo, vocês esqueceram de mim, meu concurso está válido. Não, esse é um outro concurso, mas era a mesma área e subárea. Esse é um outro concurso, inclusive as referências dele são diferentes. Os livros que a gente está pedindo, olha, eu fiz um concurso em 2013, né? E a gente também quer alguém que dê aula em didática, além disso. Eu falei, mas eu sou pedagoga, hoje com pedagogo, mas tudo bem, não aceitaram. Não aceitando, eu entro com uma liminar. Colocando a situação para o juiz, mas eu só entro com a liminar depois de tentar dialogar, porque quem é forjado nos movimentos sociais, o diálogo vem sempre primeiro. Não consegui, então vamos para a justiça. E aí a juíza deu uma liminar, na época, ela disse, olha, é a mesma área, é a mesma subárea, vocês podem até fazer o concurso, mas se tem a vaga, vocês têm que chamar em primeiro lugar quem está na lista de espera, que é a professora. Mas tudo isso, ela disse, é a critério da administração. Se a administração tem a vaga, mas se tiver a vaga, quem deve ser chamada é a professora. Bom, e aí o que acontece? Quando a juíza dá a liminar, o meu departamento ele cancela o concurso. Eu falei, que bom. Finalmente o pessoal chegou à conclusão, vai me chamar, né? Mas, para minha surpresa, o meu departamento ele cancela o concurso porque ele disse que não necessitaria mais do concurso. Não necessita mais daquela vaga, que já havia distribuído todos os encargos e que aquela vaga não tinha mais necessidade. Ora, se não tem mais necessidade da vaga. E aí, mas mesmo assim, eles me chamaram. A liminar não obrigava a me chamar, tá? Mas eles me chamaram e recorreram da liminar. Eles preferiram não arriscar, né? Então, eles me chamam e recorrem da liminar dizendo que não tinha necessidade mais da vaga. Se é a critério da administração, a administração não pode chamar alguém se não há necessidade da vaga. E o departamento está dizendo não há necessidade da vaga.
Bom, isso tudo em 2017. Eu sou chamada em 2017, o departamento recorre em 2017. Em 2018, eu vou até o procurador da universidade e coloco a situação para ele. Ele fala, mas... Né, acha a situação muito estranha e ele fala, eu vou perguntar ao seu departamento se eles querem continuar com esse litígio ou não. É feita uma reunião no meu departamento, o departamento chega à conclusão que não quer continuar com o litígio. Ok? Comunica uma reunião que eu participo e eu falo como é que eu vejo aquela minha não aceitação, que eu só conseguia ver uma não aceitação dessa pela via do racismo. Não, porque o departamento teria um professor a mais, muitos departamentos lutam para ter, né? Sempre. Né? E eu falo que eu não conseguia ver, à época, que por que eu estava na mesma área, sub-área, pedagoga, por que eles não me queriam. E Parece assim, eles... sabendo que iam perder na relação do concurso, vou cancelar e vou deixar ela de fora. Eu na reunião falei, olha, eu não consigo ver outra coisa senão pela via do racismo. E é muito engraçado aqui no Brasil que nós temos o racismo é um crime quase que perfeito. Porque você tem o racismo, você tem a prática, mas ninguém é racista. Não fale que ninguém é racista. As pessoas não conseguem compreender que todos nós, nessa sociedade de racismo estrutural, nós somos educados para o racismo, todos nós, brancos e negros. É como eu te falei, eu não entendia nem que eu era negra. Eu sofria violência, mas não entendia. Então, o racismo está nas nossas ações conscientes e inconscientes. E eu falei, eu só consigo entender por essa via. Algumas pessoas até me criticaram com essa fala, muitos ainda criticam até hoje, mas você vê racismo em tudo, porque nossa sociedade é racismo em tudo. Né? A gente não precisa chegar muito longe, e para que a gente possa enxergar onde tem racismo e desconstruir, a gente tem que admitir o nosso próprio racismo. Nós negros, nós não podemos ser racistas, porque para ser racista impõe de uma superioridade. Né? Aqui são os brancos que têm essa superioridade social. Então, mas como negro, eu posso reproduzir o racismo. Então, nenhum de nós escapa. O que vai fazer com que a gente escape é o letramento racial, é a consciência de que nós somos, sim, para que a gente possa se desconstruir. Bom, nessa reunião, o departamento analisou por uma questão de economicidade para a UFES, porque necessitava da vaga, sim, né? Tinha, inclusive, um substituto no meu lugar antes. Então, que o departamento resolveu ficar comigo, uma decisão administrativa. Isso segue para a reitoria, segue para a procuradoria. A procuradoria comunica ao reitor, na época o Reinaldo, que assina embaixo, precisamos. E eles fazem uma comunicação à justiça. Foi Fechou. sanado Isso, a questão. Fechou. Salvo por um motivo. A universidade deveria ter mudado a minha portaria, que era uma posse devido à imposição judicial, deveria ter mudado a minha posse por uma posse definitiva. Era uma posse precária. Por quê? Porque era por conta da liminar, se bem que o liminar não obrigava, mas a posse estava escrita que era por conta da liminar. A partir do momento que tomou essa decisão, a universidade deveria ter feito a posse definitiva. Não fez. Ok. E aí, né, eu voltei lá algumas vezes no procurador, o procurador falava para mim, Jaciara, não se preocupe. A universidade tomou uma decisão administrativa. Em decisões administrativas, o judiciário não mexe. Acabou. Ok. Fiquei muito preocupada na época de que Bolsonaro estava para entrar, sabendo que eu sou uma pessoa militante, que eu não me calo, que eu sou uma pessoa sempre alvo por ser negra, por ser militante. Eu fui lá e ele falou, não se preocupe, porque não tem juiz que possa obrigar a mexer na autonomia da universidade. Isso não existe. Aí você ingressou, foi 17? 2017. 17 ainda. Né? 2018 que acontece essa reunião no departamento. E ele falou, não se preocupe que Bolsonaro vem, pode vir quem for, a decisão administrativa. Não se preocupe com isso. Em 2018, final de 2018, a liminar cai. 2019, a liminar cai. O que o juiz decide? Ora, se a universidade não precisa da vaga, a universidade não é obrigada a chamar.
não manda me exonerar, não manda nada. Ele só decide isso, em cima disso. Se a universidade não precisa da vaga, não é obrigada a chamar. Ok. Sobe para outra instância, a outra instância fala a mesma coisa. Se a universidade não precisa da vaga, a universidade não precisa chamar. Isso os anos vão passando. 2020, 2021, chega no Supremo. E aí eles não analisam o caso da Jaciara, eles analisam o caso. A universidade não tem uma vaga, a pessoa quer entrar. Mas se a universidade não precisa da vaga, a universidade não é obrigada a chamar. Carmen Lúcia dá essa sentença. Em nenhum momento, nenhum juiz, em nenhuma instância diz para me exonerar. Em nenhum momento. Só fala que a universidade não é obrigada a chamar. Ok. Só que em 2021, eu vou estando na universidade e eu ocupo alguns lugares. Logo em 2018, eu vou para o Conselho do CEP, eu vou para alguns lugares, eu vou para a Banca de Heteroidentificação e eu vou tendo essa militância dentro da universidade. É impossível. Não para, né? Eu juro que algumas vezes eu entro em alguns espaços e eu falo, eu vou ficar calada. Está para além de mim. E eu começo a ocupar alguns espaços. Inclusive na ADUFES, né? Associação dos Pois Docentes, que é a relação sindical. Por ocupar esses espaços, a ADUFES me convida em 2020, e ver minha atuação, me convida em 2021 para eu ser vice-presidente do sindicato. E aí, vamos embora. Eu sou militante 24 horas. Vamos embora. Só eu esperava, não posso dizer que eu não esperava, não. Eu sabia que isso podia me tornar um alvo, estando ali, mas eu aceitei. Quando eu aceito, já na campanha, Vitor, acontece uma coisa muito estranha. Essa decisão da Carmen Lúcia, ela é distribuída através de lista de transmissão aos professores da UFES e até algumas pessoas das prefeituras. E dizendo assim, ela está irregularmente no cargo, ela vai ser exonerada. Que é de uma violência absurda, né? Acontece isso durante o processo da nossa campanha. E sempre, né, quem é mais atingido é o negro. É uma forma de dizer ali, ó, não se mete a besta com o sindicato, não, você que é negro, você vai apanhar. E aí a gente passou por aquele momento, né, muito difícil de campanha, porque foi sórdido, né, foi baixo usarem isso, porque quando você usa uma peça sem um processo inteiro, sem explicar, isso é sórdido, isso é mentiroso. Então, isso é uma forma de lutar que eu não aprendi nos movimentos sociais. Não tenho. Eu sou extremamente leal nas minhas lutas. E porque eu aprendi assim, com os que me antecederam. Eu aprendi assim. Ok, teve isso, ganhamos, né, assumindo ali. Eu não fui uma simples vice, eu estava ali porque eu tinha um objetivo em estar ali no sindicato. Eu queria um sindicato antirracista, eu queria uma universidade antirracista e eu lutava pelas cotas, principalmente através das cotas docentes, através do sindicato. Né? O povo negro começou a estar dentro do sindicato, a gente começou a pintar o sindicato de negro e automaticamente, também por estar... por isso, eu termino tendo um contato maior com a juventude negra dentro da UFES. Eu tenho uma aproximação com aquela juventude que é também militante, porque eu me via muito nela. De algum momento eram jovens que, olha, eu já vivi isso. Porque assim, eu já percebo, quando eu olho hoje, uma diferença muito grande em relação ao meu tempo de universidade, assim, né? Eu não sei como é que você enxerga, apesar de você ter estudado lá em Recife também, acredito que, assim... Cara, na época da ditadura, a gente corria de milico ainda, a gente tinha de correr de milico, né? Então, uma juventude muito atuante. Mas, assim, a política de cotas causa uma transformação significativa, né? Significativa. Quando eu venho de Recife para cá, que eu transfiro o meu curso de Direito, terminei Pedagogia lá, mas transfiro para a UFES, eu era a única mulher negra. Na minha sala, eu fazia disciplina em várias turmas, eu era a única negra e que trabalhava,
tá? Então, era eu e um outro amigo que era professor também, que era negro. Então, assim, você não tinha pessoas negras na UFES. A política de cotas causa é um divisor de águas. A política de cotas na universidade é um divisor de águas. Muda a estética da universidade, mas não muda o âmago. Muda a estética. Você vai ver meninos negros com os cabelos maravilhosos passando nos corredores, você vai ver menino negro militando, você vai ver. Mas quando você chega nos técnicos e nos professores, acabou. Quando você chega na pós-graduação, você não vê. E a minha luta, o meu olhar era muito esse. Eu não queria que os meninos ficassem só na graduação, eu queria que eles fossem para além. E é por isso que eu estava ali na UFES. Era por isso que eu ocupava determinados lugares. Eu não chego na UFES para fazer mestrado e doutorado para ser uma professora de curso. Não é. Eu chego para militar. Eu sou uma intelectual, eu sou necessariamente uma intelectual militante. E eu sou porque eu fui forjada assim, através dos movimentos sociais. E eu tenho uma identificação de cara muito grande com a juventude, com os estudantes. E é muito engraçado que eu ouvi 2 frases o ano passado que me deixaram assim, foram quase ao mesmo tempo. Uma que um professor falou o seguinte para mim: Jaciara, eu encontrei com o professor fulano de tal, disse que gosta muito de você, mas você só tem um problema. Ele disse que você ainda não entendeu o métier da universidade, que você fala muito alto, E eu saí daquele dia ali incomodada com aquilo, sabe? E aí... Você entendeu e não concorda, né? O métier, que métier é esse? E aí eu encontro com uma aluna e ela fala: professora, o meu primo te ouviu, e ele te ouviu e encontrou comigo e falou assim: nossa, ela fala igual a gente. E eu juntei essas 2 falas e eu falei: é sobre isso. Eu não quero o métier da universidade. Eu não quero o métier do intelectual eurocentrado. Eu quero falar igual os meninos. Porque é assim que eu falo, é assim que a minha família fala. Então é isso. E aí eu me senti... É como se essa menina tivesse respondido para mim aquilo que eu me senti. Falei: é isso, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Mas nem sempre olhada com bons olhos. Se tem um menino ali, uma situação que vai ser excluído, é o menino negro, Jaciara vai estar a favor do menino negro. Não conte com corporativismo comigo em relação a isso, porque, antes de tudo, eu sou uma mulher negra. Então, não conte, a raça, para mim, vem em primeiro lugar, porque quando me olham em qualquer espaço, olham para Jaciara uma mulher negra. E é por conta disso que eu sofro todas as sortes de violências. Então, a raça, para mim, vem em primeiro lugar. Então, eu estou dentro da universidade para isso. Eu estou dentro da universidade para lutar por uma universidade antirracista. E aí, eu não... Durante a minha estada como vice... Aliás, a primeira vice-presidente negra de um sindicato. Vice, não é nem presidente. Desde que a ADUFES é a ADUFES. Né? E aí eu falei: não, eu não vou ser simplesmente a cota, não. Eu vou atuar aqui. E eu fui muito feliz com a diretoria. Né? A diretoria, ela me apoiava e estava comigo em tudo. Então, a gente começou a bater muito firme na questão das cotas para docentes. Nós temos uma lei de 2014 que a UFES não cumpria. E a lei tem prazo de validade, que é esse ano. Então, simplesmente não cumpria a lei, não se tem sanção e fica tudo certo. E aí, assim, eu cobrava: cadê as vagas? Eu não quero só uma resolução para começar a cumprir a lei, não. Nós queremos a reparação. Quantas vagas foram nossas, do povo negro, foram desviadas? Eu quero essas vagas. E aí a gente começou a comprar essa briga junto com um bonde de pessoas, inclusive pessoas brancas, tá? Porque eu vejo hoje na UFES um movimento muito grande de brancos antirracistas, de brancos querendo estar nessa luta, de brancos que estiveram junto comigo o tempo todo. Então, quando eu compro essa briga e outras coisas mais, eu dentro desse período, eu me envolvo também. Eu faço denúncias de racismo dentro da universidade. E às vezes eu sinto que como eu sou inclusive, assim, o peso de uma
professora fazer, Isso. os alunos estão sempre denunciando, né? Eu sou Porque sempre de alguma acontece. forma eu passo a ser vista como É uma uma- traidora. Como assim? Ela é professora e ela se junta com os alunos para fazer denúncias em Denunciar relação ao a racismo. nosso métier, né? A nossa estrutura. Eu não entendo métier. Então, uma pessoa dessa ela precisa ser eliminada. Coincidência ou não, essas denúncias são no mês de junho e no mês de julho, mais ou menos. Tá? Eu também sou denunciada. Me denuncio na Advocacia Geral da União em julho desse ano, em meio às denúncias que eu fiz sobre a questão do racismo. Pode ser coincidência? Pode ser, mas, e detalhe, a denúncia que se faz é a mesma que faz quando eu sou candidata. Uhum. Olha, a Carmen Lúcia deu esse parecer e a professora está irregular na universidade. E aí, em julho, começa a correr o processo internamente lá, sem que eu saiba. E eu continuo batendo muito forte, e eu continuo batendo muito firme. E aí, em dezembro, que eu vou saber da demissão, da exoneração. Já Note como bem, uma o processo ele é decisão. encerrado, transitado em julgado em 2021. A UFES é comunicada disso, todo mundo sabe disso e ninguém fala nada. A liminar cai em 2019. Se eu estou quando uma liminar cai, que providência que a universidade deveria tomar se eu estivesse irregular? Eu deveria sair naquele momento ali, mas havia a decisão administrativa. E, de repente, passa-se por cima de tudo isso e fala, não, a AGU dá um parecer, mandando que se cumpra, que me exonere, né? E, ok, o procurador confirma essa exoneração e o reitor fala, eu não posso fazer nada porque é um processo judicial. E nós falávamos, é político. Esse não é um processo só judicial, é político. E eu falo, e tem a ver com raça. E na primeira reunião que a gente faz, junto com a reitoria, que o presidente do sindicato, Gustavo, ele fala, bom que se diga, que o Antissindicato Nacional e a DUFES, eles tomaram a frente totalmente desse processo. Ele fala que em 43 anos, desde que o Andes nasceu, nunca um dirigente sindical foi sequer ameaçado de ser exonerado. E aí eu falo para o reitor e procurador, não é à toa que essa pessoa, essa primeira pessoa, seja uma mulher e uma mulher negra. Porque os açoites subjetivos não param. Não, mas a gente te admira, a gente gosta muito de você, a gente sabe. E algumas pessoas, não tem nada a ver com racismo, como assim não tem? Como que consegue descolar? Uhum. E assim, a resposta também que é dada pela mobilização, ela mostra que, tipo assim, não é só a Jacera, porque né? Está sendo cometido um erro, uma injustiça, obviamente, mas assim, ganha uma dimensão simbólica Vitor, do que eu te digo que eu vou morrer, no meu último suspiro, eu vou lembrar, minha última lembrança será de todo esse processo. Eu jamais esperaria. Como assim? A gente só tinha um mês. Eu já contava com a exoneração e contava com uma luta pós-exoneração. Mas as pessoas foram entendendo o que estava acontecendo de forma tão rápida. E quer dizer, o seu prazo o prazo que restava era o terminar das suas férias. Terminar e aí, minhas férias. Na volta, era o prazo. As pessoas foram entendendo e foram aderindo de uma tal forma que, quando eu vi, estava no Brasil inteiro, estava na América Latina, estava em alguns países, algumas pessoas da Europa, inclusive. Falei, o que é isso? Né? Como é que isso toma uma dimensão tão grande? Exatamente porque não era sobre mim. Porque a violência a negros e negros dentro das academias é uma realidade cotidiana, invisibilizada. Os negros precisam ficar calados na academia ou fazer o que quando eu falo branquitude, eu não estou falando de pessoas brancas, eu estou falando do sistema. Fazer o que a branquitude quer, porque se você não fizer, você é ameaçado. E as pessoas compreenderam isso muito bem, foram aderindo e foram, sabe, um processo complexo, de qualquer forma, de ser entendido.
numa campanha tão rápida, em tão pouco dia, as pessoas foram entendendo, foram se posicionando, e foi assim, algo que só me mostrou o quanto pode um coletivo, o quanto a gente pode junto, e que a luta antirracista é uma luta civilizatória, mas que ela não será vencida só com a luta do povo negro. A gente precisa das pessoas brancas. E é muito engraçado que em plena assembleia de sindicatos, a gente sempre tem que ter, olha, vamos ver, olha o coro, vamos ver e tudo mais. Nós tivemos uma assembleia em plenas férias. O coro é 35 pessoas, nós tivemos mais de 70 professores lá, com sol escaldante, estavam lá as pessoas, brancos e negros. Então, assim, quando a gente vê todo esse movimento, a gente percebe que alguma coisa está mudando na sociedade. Não era mais sobre mim, é sobre a permanência do povo negro na universidade. Era sobre o direito de você reivindicar direitos enquanto entidade sindical sem correr riscos. Então, era sobre o povo negro, era sobre dirigentes sindicais, era sobre a luta, não era mais sobre mim. Deixou de ser sobre mim. Talvez por isso que a coisa tomou uma dimensão tão grande, com pessoas de políticos de partido, a bancada aqui do PT, a bancada do PSOL, a bancada, várias pessoas se manifestando, né, porque não era sobre partido político. Então, isso tudo, eu falo assim, eu um dia ainda preciso, quando tudo se assentar dentro de mim, porque ainda não se assentou, né, eu preciso escrever, né, sobre isso, porque eu acho que é algo que precisa ser escrito, que numa fala assim não dá para a gente... são muitas coisas que se perdem, né? Mas assim, no ato que teve lá na UFES, em que as pessoas estavam lá, nos dias que caiu uma chuva, mas as pessoas estavam lá no ato. Isso tudo fala que existem pessoas em nossa sociedade, e o número não é pequeno, que desejam novos pactos civilizatórios, que não desejam se adaptar a esse mundo, né? Esse mundo racista, esse mundo que persegue quem pensa diferente. A luta deveria estar sempre no plano das ideias, não lutas subterrâneas como essa, que a pessoa vai lá e faz uma denúncia. Eu jamais vou fazer uma denúncia anônima. Eu prefiro ser alvo, mas eu prefiro ser leal à luta, e as minhas denúncias, elas são sempre explícitas, realizadas por mim, cara a cara. Mas as pessoas elegem uma forma de fazer para destruir, e a minha exoneração já estava contada como certa. A quem interessava, as pessoas sabem, a quem interessava eu estar fora da UFES, porque estando fora da UFES era um aviso que se dava aos estudantes negros, a quem reivindica, a quem faz a luta no movimento sindical. Então, quando deixa de ser individual, é que a luta se fortalece. Por isso que eu não acredito em sonhos individuais, eu não acredito em luta individual, eu só acredito em luta coletiva. Foi isso que eu aprendi ainda na ditadura, quando eu lutava por direta já, quando eu experimentava um país com a saúde civil. Aí você me pergunta, tá, mas com tudo isso, você continua lutando, você tem esperança? Eu não tenho, Vitor, esperança de que eu vá presenciar, eu tenho 61 anos, um mundo diferente. Mas eu luto para que esses meninos que estão entrando na universidade, para que esses que não entraram ainda, e para os que nem nasceram ainda, possam encontrar um espaço diferenciado do que eu encontrei. Eu não entro através de concurso público numa universidade, quase 50% de pessoas disputando, uma banca branca, eu tiro em segundo lugar. Eu não entro há 54 anos por acaso. Eu te falei, eu terminei meu ensino médio com 16 anos. Eu entro só aos 54 anos porque o racismo não permite que a nossa trajetória seja uma trajetória em linha reta. A gente precisa fazer curvas, a gente precisa subir muito morros, e a gente precisa meter o pé na porta se quiser entrar. A UFES jamais abriu as portas para que eu entrasse. A única porta que a UFES abriu para mim, de forma larga,
foi a porta da rua para que eu saísse. Essa é a UFES eurocentrada. Mas eu entendi e aprendi que dentro dessa UFES existem outras UFES. Existe a UFES do coletivo. Existe a UFES dos professores que entendem a luta e de que querem uma sociedade melhor. E essa UFES está sendo cada vez mais forte. E é isso que me dá esperança para lutar. Você não pensou em desistir? Todo dia. Todo dia. Mas a gente pensa em desistir, mas a gente não pode desistir. Você pode pensar. Você pode desistir até por 1 minuto, por 1 segundo, por 1 dia. Mas a gente tem que voltar à luta. O Eduardo sempre lembrou, o Eduardo Galeano falou assim, o mundo está grávido de outro mundo, né? Talvez a UFES esteja grávida de outra UFES. E você falou uma coisa aqui nos bastidores que achei preciso, né? Não entrei na UFES para me adaptar à universidade, mas para que ela se adapte a mim. Isso acho que diz não muito seria do que você nem tá a mim, né? Eu diria diferente. Ao ser eu coletivo. não entrei na UFES para me adaptar a essa UFES. Eu entrei para que ela se adapte e ela se transforme para que caibam todos. É por todos. É pelos indígenas, é pelas pessoas trans, pelas pessoas LGBT e a mais. São por todos os corpos que eles ocupem a UFES, não só na graduação, que eles ocupem principalmente a UFES nos espaços de poder, para que possam elaborar políticas institucionais que falem sobre nós. Eu não quero ser, como eu fui, a única mulher negra num conselho, num dos principais conselhos da universidade, que é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Durante muitas sessões eu era a única mulher negra. Isso, para mim, fala de racismo. Isso, para mim, é gritante. Não é essa UFES. Eu não quero me adaptar a essa UFES. Eu não quero ser uma reitora, a primeira reitora negra. Eu não quero ser uma vice-reitora negra. Eu quero que a UFES seja o lugar em que todos possam participar dos espaços de poder. Porque isso é democracia. Democracia, onde no conselho eu vejo uma mulher negra, eu vejo 2 mulheres negras, isso para mim não é democracia. Então não posso falar que essa universidade é democrática. Se na UFES eu vejo, em toda a história da UFES, só reitores homens, eu não posso falar que isso é democrático. Cadê as mulheres? Se eu não vejo pessoas negras no quadro de reitores, isso não é democracia. E a UFES pela qual eu luto é uma UFES democrática. E aí vem a história da nossa greve. Né, que nós estamos desse movimento, e aí muitos falam, mas vocês já ganham tão bem, vocês ganham melhor do que... Quando a gente fala de professor e da nossa formação em relação aos outros poderes, a diferença é imensa. Quando eu soube que um policial militar ganha mais... Federal, desculpa, ganha mais do que um professor. E teve aumento agora. Né? Mas quando a gente luta, Vitor, é muito mais do que isso. A nossa luta é principalmente por uma universidade democrática, por uma educação forte. Não é só o nosso salário que está defasado, não. O número de bolsas. Eu sou presidente da Comissão Permanente de Heteroidentificação. Eu recebo os meninos negros que entram pelas cotas. Esses meninos entram, eles não sabem como eles vão sobreviver. R$400 não dá para esses meninos sobreviver, não. O nosso salário é a ponta do iceberg. É preciso que é preciso que a população entenda isso. O salário do professor é a ponta do iceberg. Mas a universidade tem, durante todo esse período, perdido muito dinheiro. Nós precisamos dar condições para que todos que entrem através do SISU, todos que façam matrícula tenham condições de permanecer na universidade. E quando eu falo permanecer, não é terminar o curso. Eu nunca tive direito a permanecer na universidade, sabe por quê? Porque eu chegava dentro do curso de Direito, assistia a aula, eu tinha de sair correndo para trabalhar. Eu nunca frequentei RU, sabe por quê? Porque eu não tinha o direito de almoçar. Eu precisava chegar no trabalho. E isso não é direito à permanência. O que nós lutamos é pelo direito à permanência dos nossos estudantes, que eles consigam sim ir ao RU, que eles consigam sim estar na biblioteca estudando, que eles consigam se preparar para servir a nossa nação. Então, por que os meninos negros e pobres
indígenas não têm direito à permanência à nossa universidade. Não é, nunca foi e nunca será só sobre o salário de professor, mas é também. Porque quando o salário de professor está baixo, está defasado, quando o governo oferece 0% depois de um ano de negociação para os professores, ele está dizendo o lugar que ele quer colocar a educação. E de um processo que vai lembrar dos anos anteriores, né? Agora estamos falando de um governo que né, que dialoga de alguma maneira, mas que a gente tem 4 anos, Sim. 4 não, né, 6 anos, se a gente considerar, né, de um ataque total e de um enfraquecimento político e financeiro das universidades, né? Então tem que recuperar o que foi perdido. A universidade está sangrando. A universidade está sangrando faz tempo. Eu lembro que na campanha de Haddad, fiz campanha, tá? Votei em Lula, votaria novamente. E aí, na campanha de Haddad falava que o servidor público estava com a granada dentro do bolso. Só que nós temos 1 ano e a granada não foi tirada ainda de dentro do nosso bolso. E mais do que isso, o que eu coloco sempre, não dá para falar sobre o nosso salário sem falar nas condições da universidade dos nossos estudantes, que precisam de bolsas dignas para que seja garantido o direito à permanência deles. Então, não é uma luta meramente sobre salário, e também mas é uma luta por fortalecimento da educação, por fortalecimento da nossa universidade, que seja uma universidade de fato para todos. Porque se continuam esses cortes, né, se não há uma revogação total de todos os decretos do antigo presidente, nós continuaremos com as granadas no bolso. E a nossa luta é por isso, e nós vamos lutar. Né? Não tem sentido, não é hora. Qual é a hora? Qual é a hora? A universidade continua sangrando. Qual é a hora de lutar? Né? Então, assim, nós precisamos lutar, principalmente quando nós temos um governo que nós elegemos como um governo mais democrático que vai ouvir os trabalhadores. Então, a greve, né, é dizer assim, olha, vamos parar porque nós precisamos ser ouvidos. E nós estamos há 1 ano tentando falar sobre salário, sobre carreira, e a proposta para nós foi 0 nesse ano. 0. Então, a gente acha que isso é muito indigno quando a gente fala de professor, porque somos nós que saímos à rua para defender a democracia na hora H. E até porque o argumento muito comum no início do governo, que o primeiro orçamento que o governo assume é do governo anterior, né? Então, assim, agora, como que não foi colocado nesse orçamento essa valorização, né? O governo anterior falou, que tinha 9%, que não cobria nem de longe, né? E agora 0%, quando outras categorias, como a Polícia Federal, Polícia Penal e etc., tiveram aumento. Oi? O que é isso? A educação está em que lugar? Então, assim, e eu falo, não é só o nosso aumento, tá? Mas é o fortalecimento da universidade que está sangrando. E a gente não pode banalizar esse mal, né? Hannah Arendt que dizia, né? Corta um pouco aqui, nós não acostumamos, a universidade vai com 30% a menos do orçamento, corta mais um pouco, 40% do orçamento, a gente corta as bolsas dos meninos aqui, a gente corta o papel higiênico aqui, não dá. A gente precisa se conformar mesmo, não dá para banalizar o mal, não dá para se acostumar com o que não é certo. E para isso a gente tem a luta leal, né? A luta que quer ir até o diálogo. É isso que nós queremos. Nós sentamos durante 1 ano e não houve negociação, né? Então, há muita coisa que nós precisamos reivindicar e que, infelizmente, a gente chegou nesse ponto em que a categoria precisa voltar. Não, a gente precisa paralisar para que nós possamos ser ouvidos. É por uma universidade forte, por uma universidade antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, por uma universidade com os valores da classe trabalhadora. É essa universidade que nós defendemos. Universidade que realmente garanta o direito de todos de estarem nela e permanecer com dignidade. Professores, estudantes, técnicos e todos que fazem, né, a comunidade universitária. É só isso que a gente quer. E para isso a gente precisa de luta, né? Então, assim, a gente não sai de uma e entra em outra, e a gente vai lutando, vai tentando cicatrizar as feridas ali, mas a gente não há vida sem luta, né? E assim, eu costumo falar que eu não resisto a uma luta. Eu não resisto a uma luta justa. Nem quando estou saindo de outra,
ainda curando as feridas, mas eu não resisto a uma luta justa. É isso, já está quase acabando nosso tempo. Gostei muito de poder, né? Você, na verdade, inverteu a minha pauta e tal, Ai, e meu conseguimos... Deus, desculpa. Não, ao contrário, eu adoro quando isso acontece, né? Porque a sua trajetória também diz muito, né? Você antecipou, na verdade, trocou a ordem só, né? Mas, assim, tinha muitas coisas também para falar, mas eu acho que teremos oportunidades, né, para perguntar, teremos oportunidade de outros papos, né? Mas só, assim, uma última palavra sua, né? Sobre... algumas Eu pessoas... queria saber um pouco também assim, das mudanças, né? De como é que você vê essa questão, por exemplo, dos professores, porque tem a ver também com o que você estava falando também antes de ter que mudar a mentalidade, né, da universidade. Não basta colocar pessoas negras e seguir na mesma ordem, né? Na mesma estrutura, para que elas tenham que sempre, digamos, aceitar a estrutura como está para se encaixar, né? Não, o fato de ter pessoas negras em determinados lugares pode dizer muito e pode não dizer nada, né? É necessário um letramento racial da nossa população que até hoje nós não tivemos. Nós temos uma lei, né, que obriga que as escolas, que a educação básica tenha essa educação para as relações étnico-raciais. Essa lei tem 20 anos e não é cumprida em lugar nenhum, porque tudo que se refere a negro não é cumprido. Então, e quem faz hoje letramento racial é o movimento negro, né? É um movimento negro que sempre fez esse movimento educativo em relação às questões étnico-raciais, movimento negro, movimento indígena, né? Então, é necessário cada vez mais a gente estar com esse trabalho para que as pessoas cheguem a esses espaços e possam, sim, representar, né, as pessoas que devem ser representadas ali, né? Então, assim... se você coloca uma pessoa trans que vai se adaptar ao sistema, você coloca uma pessoa negra que vai se adaptar ao sistema, isso não adianta muita coisa, né? Nós precisamos de pessoas que realmente se incomodem com o sistema e tenham a ousadia, sim, de desobedecer esse sistema, não se adaptar ao métier desse sistema e continuar falando de forma com quem está lá fora produzindo conhecimento, que são os movimentos sociais, eles consigam compreender o que a gente fala, porque a gente costuma entrar na academia e assumir um vocabulário, uma postura de superioridade que a gente não consegue mais se comunicar com quem está lá. Eu sou dos movimentos sociais, eu sou militante e sou intelectual. E comecei a ser intelectual, não foi através do mestrado, doutorado, da graduação. Eu comecei a ser intelectual nas ruas com o movimento popular, né, com a educação popular. E você tem esse racismo institucional, que você muito falou muito aqui, forte, da perseguição, e você tem o racismo epistemológico, né, que a gente está falando de academia, do que é o pensamento colonizado sendo totalmente hegemônico, os que pensamentos inclusive não me vê como uma intelectual, as pessoas me veem como uma militante lá, a Jaciara é militante, eu não tenho status, sabe, de intelectual lá, eu sou a Jaciara militante, a ponto de algumas pessoas já chegarem, seja menos militante e mais intelectual, eu não entendo onde uma coisa começa para mim e onde uma coisa termina, porque eu sou uma intelectual afrocentrada. Então, está tudo muito misturado aqui em mim. Mas, olha, a gente tem a Lélia Gonzalez, que só agora ela começa a ser lida de maneira mais compulsiva, porque os estudantes negros estão trazendo ela para a universidade. Então, assim, apesar de nós conseguirmos entrar em determinados postos, a gente tem o epistemicídio. Nas ciências sociais, os estudantes, né, se manifestaram, fizeram manifestações para que se incluísse autores negros. Ciências sociais, nesse o pessoal currículo que é totalmente branco. Né? O pessoal, assim, está ali na vanguarda. E a força que tem discutir o currículo. A partir dos estudantes não têm, né, também esse direito. Sim. Né? É uma coisa colocada para os movimentos sociais. Como você está falando, não tem esse direito, é uma coisa que cabe a esses professores aí, se a gente for ver, né? de onde vêm esses meninos das ciências sociais? De alguma forma, eles vêm do movimentos sociais. Então, isso faz toda uma diferença. O fato deles estarem ali na vanguarda da UFES, criando coisas, fazendo essa outra UFES. Acredite, tem uma outra UFES dentro dessa. E a gente pode ver isso de maneira muito inequívoca através desse movimento. Não existe só a UFES eurocentrada. Existe uma outra UFES dentro dessa, e que é uma UFES muito bonita de se ver. Né?
passou isso tudo e algumas pessoas falaram o seguinte para mim: fica mais tranquila agora, fica mais calma, procura não se expor, procura, você já passou por tanto. E aí eu sempre lembro da Audre Lorde, né? Que ela vai dizer que o silêncio não nos protegerá. E eu falo muito isso para os estudantes. Não pense que o silêncio nos protege, porque o silêncio jamais nos protegerá. Então, a gente tem que seguir lutando e falando e desejando e sonhando com uma universidade antirracista, sonhando com uma sociedade antirracista, mas isso só vai acontecer através das pessoas. Isso não acontece através de um passe de mágica. Isso acontece através das pessoas, se conscientizando que essa é uma luta civilizatória, significando a importância da democracia, sabendo o que é democracia. Democracia é onde todos têm espaço. Se você olha para um lugar de poder e você ali não vê todas as pessoas representadas, você não tem democracia ali. Então, assim, eu acho que é para a gente continuar na luta e passando bastão para quem vem após nós, mas desistir da luta só no último suspiro. E aí as pessoas falavam comigo: para que você, no meio da confusão, para que você foi se meter no sindicato? Olha só o que se arrumou para você. E eu falava assim: olha, eu não me arrependo de nada. Mesmo se eu soubesse que no final das contas seria a exoneração, eu não poderia ter sido outra Jaciara. Eu não poderia ir contra tudo que me constitui, né? Que é a luta por uma sociedade onde caibam todos. Então, eu não consigo me ver de outra forma. Aliás, por isso que eu estou aqui. E eu agradeço muito, professora Jaciara Paiva, por participar aqui com a gente, né? Essa entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveiro, apoio técnico hoje aqui do Tony Braga, no estúdio 42B. E é isso, a gente volta, né, na próxima semana, sempre, né, com a entrevista do século, toda terça-feira, às 18 horas, sempre com pessoas e temas importantes para a gente pensar sobre o Espírito Santo, sobre o Brasil, né, porque a nossa conversa também falou de coisas muito amplas até, né, do mundo. Então é isso, obrigado. Eu que agradeço. Lembro também o pessoal, para quem quiser acompanhar, como a professora Jaciara falou aqui, que ela acompanha sempre, né, o Século Diário, todo dia. Nossa equipe de jornalistas está lá trazendo notícias, análises, informações, sempre com essa perspectiva crítica, né? No seculodiario.com.br e também nos nossos canais de YouTube, plataformas de áudio, tem os nossos programas aí que você pode assistir. Os novos, também os antigos estão lá, tem muita coisa boa. Beleza, muito obrigada. Até logo, valeu. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.